Você não pode, se quer obter sucesso na prova, permitir que a banca surpreenda você com as questões e com as armadilhas que ela vai colocando. Para isso é necessário que você tenha um conhecimento teórico do assunto a ser abordado, do assunto a ser aferido. É muito importante que você tenha um conhecimento de como a banca elabora, como ela elabora as questões, como ela distribui as alternativas, como a banca trabalha, como ela avalia esse conhecimento teórico. Então, mas lembro, insisto, muito importante ter um conhecimento teórico. Então, não queira chegar à prova sem dominar os conceitos de sujeito, não é? Sem que você seja capaz de realmente identificar os vários tipos de sujeito. Por isso nós elaboramos este vídeo para que você com tranquilidade possa chegar no dia da sua prova sem desespero, com confiança, com conhecimento, com autoridade para resolver as questões que serão apresentadas. Você não pode permitir que a banca detone você porque você não tem o conhecimento teórico do assunto e porque você também não teve a cautela de verificar como que a banca elabora as questões. Lembrando que para esta prova, para você ter sucesso, é fundamental que você tenha eficiência, que você conheça de uma forma adequada, completa, os tipos de sujeito. Lembra que o sujeito determinado, ele acontece quando nós temos uma expressão que desempenha a função de sujeito, ou seja, de simples, ele ocorre quando eu tenho um núcleo de sujeito, apenas um núcleo. É o que acontece, por exemplo, quando os rios correm para os rios são os responsáveis pela execução da ação, eu tenho um núcleo de sujeito, e em todos ficaram quietos, o núcleo do sujeito é todo, o único núcleo do sujeito, quando o sujeito apresenta um único núcleo. Se na oração eu tenho um sujeito apresentando dois núcleos, ou melhor, dois núcleos do sujeito, olha que acontece isso, as semanas passavam rapidamente, dias, semanas desempenham a função de núcleo do sujeito, dois núcleos de sujeito. Mesma coisa acontece em eu e ela, contávamos com sua presença, novamente eu, núcleo de sujeito, ela, núcleo de sujeito, mais de um núcleo de sujeito composto. Observa um caso, vamos ver com mais detalhe, eu tenho aqui duas orações, dois verbos, voltar à função de sujeito, sujeito determinado composto. Depois nós trabalharemos especificamente esse sujeito formado por verbos, ou melhor, formado por... Então, em princípio, lembra que dias e semanas, dois núcleos de sujeito determinado composto, eu e ela contávamos com sua presença, dois núcleos de sujeito determinado composto. Sujeito determinado e simples, dois núcleos de sujeito determinado, outro tipo de sujeito determinado. Ele acontece quando, por alguma razão, eu não escrevo a função do sujeito, mas a ideia está implícita. Quando eu digo vivemos na fazenda, observe que nós, quem esteve na fazenda é nós. Então, nós, núcleo do sujeito, não está escrito, mas nós sabemos que nós é o núcleo do sujeito. Então, nós dizemos que, neste caso, o sujeito vem implícito, ele vem elíptico, elipse, ele é oculto ou ele é desinencial. Legal? Com essas denominações, nas provas, elas são com o mesmo sentido, sendo que a maioria das bancas prefere a terminologia sujeito. O sujeito indeterminado, presta muita atenção, ele ocorre somente em dois casos. Não vai me dizer que é indeterminado porque você não sabe quem é. O sujeito é alguém. Se o sujeito é determinado, simples. Agora, sujeito indeterminado ocorre somente em dois casos. Se apresenta na terceira pessoa do plural, olha, e nenhuma palavra é capaz de desempenhar a função de sujeito. Quando eu digo fizeram barulho, eu posso colocar do sujeito N palavras, eles e elas, os meninos, as latas. Observe que não há nenhuma palavra que desempenhe a função de sujeito, mas existe quem fez o barulho, então sujeito determinado, não é, porque não há nenhuma expressão desempenhando a função do sujeito, o sujeito existe. Então lembra que neste caso ele não é determinado, ele é íntimo.
Verbo na terceira pessoa do plural não há referência a um sujeito. Legal? Sujeito determinado, segundo e último caso, quando você tem um verbo na terceira pessoa do singular, nesse caso se é de indeterminação do sujeito, para que isso aconteça, nenhuma palavra da oração, observe que o verbo não, nenhuma palavra da oração responde à pergunta o quê? Observe que em precisa, eu não posso dizer precisa-se o quê, eu digo precisa-se de quê? Se o verbo não é direto, olha, eu não posso, se o verbo não é transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Legal? Se o verbo fosse ocorrência de um sujeito determinado passivo, isso nós veremos em outro momento. Então, observe, segundo caso de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa acompanhado de si, nem desempenhar a função de sujeito. Legal? Sucesso, tranquilidade, olha, resiliência. Você vai conseguir essa vaga, mas para isso é necessário que você aproveite os lugares onde que você está, aproveite os 3, 4, 5 minutos, 10 minutos que você vai tendo de folga, para que possa ir construindo, né, um aprendizado sólido que lhe dê a garantia de que você no dia da prova vai responder as questões que são apresentadas com